Olá, tribo querida! Com muita alegria, vamos iniciar a nossa primeira leitura comentada do ano. E eu não poderia começar de forma diferente do que indicar esse livro maravilhoso, que é da Associação Comunitária Monte Azul, aqui ó, tá? Da editora Antroposófica, e escrito pela Renate. A Renate trabalha até hoje lá na associação e é uma pessoa acessível. Então, caso vocês queiram mais informações, vocês podem entrar em contato com a própria autora, que atua lá na Associação Monte Azul, que é uma grande inspiração para mim. Aqui, nesse volume, vai falar sobre a creche e o jardim de infância, tá? Então, vou contar para vocês aqui um pouquinho do que tem dentro dessa preciosidade para quem quer criar um novo paradigma educativo. É um livro relativamente fininho, mas é de uma prática. É muito, muito praticável as sugestões e as transformações propostas aqui, tá? Então, na primeira parte, vai falar sobre o desenvolvimento da criança, tá? Então, vai dividir em faixas etárias nos primeiros 3 anos e depois até o terceiro ao quinto ano, e depois do sexto, do 5, né, aos 7 anos. Então, vai falando quais são as forças macrocósmicas, as forças biográficas, né, as forças atuantes do desenvolvimento infantil das crianças em cada uma dessas idades. Aí, depois, vai falar sobre a creche em si, mas numa perspectiva do cuidado desse ambiente e dessa criança. Então, por exemplo, aqui eles falam como eles organizam o berçário. O berçário, olha, são 12 nenéns de 3 meses a 1 ano e meio aproximadamente. Aí vem aqui algumas sugestões, né? Por exemplo, a criança que chora tem sempre um motivo. Tente descobrir o desconforto. Por exemplo, se está molhada, se está com fome, se a roupa incomoda, se está com frio ou calor, se quer dormir, se sente-se sozinha, e procure eliminá-lo. Quando pegar a criança do berço e quando colocá-la de volta, faça isso devagar e com cuidado, acompanhando a ação com palavras. Então, a gente vai encontrar aqui muito da abordagem Pickler, também fundamental para essa educação, essa relação afetiva de qualidade a ser construída nessa primeira infância. Depois aqui vai falar sobre a importância do brincar e começa a trazer algumas imagens. Então, olha só, lá como era o espaço da creche. E aí uma coisa muito legal, né? Vem com muitas fotos, e aí mostrando os brinquedos, explicando por que se brinca com material não estruturado, por que se usa os materiais naturais, né? E não os plásticos. Mesmo em tempo de Covid, né, nós podemos utilizá-lo fazendo rodízio, né? Tem pesquisas que trazem que o vírus em 24 horas não se encontra mais presente em produtos orgânicos, né, de origem natural. Então, nós temos também a ciência a favor dos elementos naturais, tá certo? E aí vem com muitas fotos, vem com sugestão, ó, de montar brinquedos, espaços. Então, aqui, ó, como fazer uma cabaninha, como montar uma estrutura para ter uma cabana móvel, que pode ser um armário também, que pode, né, criar as coisas.
como construir brinquedos, né? Então, aqui bonecos, bonecas, fantoches, e vem uma série de sugestões com tamanho, com as medidas, né? Com os materiais que usar. E aí depois vem falar sobre a importância de se estar trabalhando e brincando com as crianças, né? Que as crianças imitam. E aqui justifica por que uma sala de educação infantil a gente tem um ambiente bem familiar. Então, a gente tem um espaço de cozinha também, né? Onde as crianças podem, fazer o lanche, se não totalmente, mas parcialmente, lavar os seus pratos, os seus copos, qual a importância disso para a construção de um cidadão, né, que é tão trabalhado na LDB, né, a formação de cidadania na escola. Então, esse trabalho coletivo é importante. Aí vem falar aqui como trabalhar especificamente com a criança pequenininha, né? A primeiríssima infância, então de 1 ano e meio até 3 anos, vem falar sobre os esse, esse, essa, essas palavras, como a criança compreende bem, e aí conta um dia um dia comum lá. Então, como que é essa rotina cotidiana lá na creche e traz mais fotos para brindar a gente, para mostrar que é possível, sim, né? Tem mais foto aqui, deixa eu, ó, mais fotos, ó, fazendo pão, pintando uma mesa de época, né? Essa mesa de época é algo que a gente vai construindo com as crianças a partir da observação do ambiente. Então, ela vai sendo construída com o que a gente vai encontrando na natureza dentro da época que a gente está trabalhando. Isso pode ser utilizado pela época, né, estação do ano mesmo, ou ou alguma temática, né, algum projeto que a gente está atuando para que aquilo esteja sempre vivo, né? E ser construído pela criança faz muita diferença do que simplesmente ser um cartaz que a professora colocou, né? E se há um espaço onde as crianças interajam, né? Que elas vão construindo, vão significando, vão atuando em conjunto, aquilo vai se tornando delas, né? Aquele conhecimento. E aí vem uma parte muito bacana, que é o como falar com as crianças. Então, as crianças, elas realmente têm uma dificuldade de entender algumas palavras, mas quando a gente canta, se nós usamos algumas metáforas, alguns contos, né? A gente usa essa linguagem da fantasia, a gente consegue chegar na criança muito melhor. E depois vem uma parte incrível aqui, que é falando da importância dos desenhos e como observá-los, ó. Então, aqui a primeira, opa, aqui, e vai trazendo a evolução do desenvolvimento da criança a partir dos desenhos. Muito, muito legal isso. E depois, é quase metade do livro, vem uma parte só de versos e canções. Então, versos, poesias que vocês podem fazer, cantigas e tudo mais. Muito conteúdo aqui para você renovar aí o seu repertório cultural. Tem algumas brincadeiras de dedo, algumas rodas, né? Então é muito interessante, realmente. E depois, aqui por último, vem
a bibliografia, né? Então tem ainda mais alguns outros livros para vocês lerem e se aprofundarem. Então anota aí, ó. Criança querida, vocês podem procurar diretamente a Associação Comunitária Monte Azul aqui, ó, e podem adquirir o livro diretamente com eles. E aí beneficia um trabalho incrível que acontece lá na periferia de São Paulo, tá certo? Se você gostou, curte aí, dá um coraçãozinho. Se algo te fez muito sentido, deixa um comentário. Se te lembrou alguém, compartilha e ó, salva para você sempre lembrar dessa indicação, tá bom? Beijinho e até a nossa próxima leitura comentada. Espero que vocês tenham gostado tanto quanto eu.